pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao Cruzos, que é esse programa, né, que tem aqui no meu canal no YouTube, em que nós estabelecemos, como o próprio nome diz, cruzamentos, né? Ou seja, nós estabelecemos encontros. E esses encontros que podem apontar para vários caminhos e várias possibilidades, como é uma encruzilhada. Encruzilhada para nós é uma coisa muito boa, porque são as possibilidades, os caminhos que se abrem para que nós possamos pensar o novo, diferente, possamos pensar a transformação do mundo. E esse Cruzos é um Cruzos de uma série que vai discutir o neoliberalismo. Na verdade, parte de uma pergunta que obviamente é uma pergunta provocativa, que é: existe neoliberalismo? Porque há aqueles que dizem que não existe, que é uma invenção, né, das esquerdas para desmoralizar o liberalismo. Mas a pergunta é: existe neoliberalismo? Então essa pergunta é uma pergunta que tem mobilizado os meus convidados, minhas convidadas e essa série de vídeos para poder explicar e poder conversar sobre este conceito. E hoje eu tenho a honra de conversar com dois economistas. São duas grandes referências, não só para mim, mas para o Brasil. Falo aqui da professora Leda Maria Paulani, que é professora da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, e o professor Pedro Rossi, que é professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp. Professora Leda, muito obrigado pela sua presença, uma honra poder tê-la aqui. A senhora sabe da admiração, do carinho, sabe da nossa amizade. Então, para mim é motivo de muito orgulho, de muita honra tê-la aqui conosco. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço o convite, é uma honra também para mim. Você realmente uma figura, eu acho que de referência, eu diria, não só da luta antirracista, mas da luta pela humanidade, né? Da luta em prol do progressismo, de um mundo menos bárbaro, né? E a gente não se afundar na barbárie. Então, é uma honra enorme para mim estar aqui, pode ter certeza disso. Muito obrigada. E estar na companhia do Pedro, que é uma referência para nós todos também. Obrigado, professora. Pedro, obrigado, viu, pela sua presença. Uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Silvio. Prazer enorme. Estar contigo é sempre sinônimo de aprendizagem. E a professora Leda me acompanhou na minha trajetória acadêmica, é uma referência para mim, não só para mim, mas para o conjunto dos economistas, com uma raiz, com um pezinho na crítica, né, professor? Então é um prazer discutir esse tema com vocês dois. Obrigado, gente. Eu quero começar essa conversa, né, eu tenho conversado só para que todos saibam, para a gente sempre reposicionar, né, o que está acontecendo nessa série de vídeos. Como eu disse, eu tô muito interessado, e certamente aqueles que me acompanham também têm esse interesse, em saber sobre o que é o neoliberalismo. Muito se fala de neoliberalismo, há muitas discussões em torno disso. E é, e é uma discussão que muita gente fala diz o seguinte: é uma discussão econômica, é uma discussão da economia, é uma discussão referente apenas aos economistas. E eu tive a possibilidade de conversar anteriormente com um sociólogo e uma antropóloga falando sobre neoliberalismo. Agora eu quero começar fazendo uma pergunta para a professora Leda, para ele ficar à vontade para a gente conversar, para a gente comentar, que é o seguinte: professora Leda, falar de neoliberalismo é falar só de economia? E mais do que isso, o que é economia no fim das contas, né? Porque economia é aquilo que só os economistas podem falar. Economia se refere a tabelas, números e coisas do gênero. O que é economia no fim das contas? E por que existe essa disputa entre alguns economistas para reduzir a discussão sobre o neoliberalismo ao seu campo de reflexão? Veja, o neoliberalismo, eu acho que talvez a forma mais concisa que a gente possa usar para defini-lo é dizer que ele é um modo de gestão da economia capitalista, né? Ele é um modo de gestão do capitalismo que, digamos, se afirma, se consolida a partir de um determinado momento dentro da história capitalista, né? No caso, a partir dos anos 80 do século passado, já são 4 décadas aí,
O capitalismo em si, quer dizer, se a gente entender o capitalismo só como uma determinada forma de reproduzir materialmente a sociedade, né, a gente está vendo só a superfície, né? A gente não está vendo o que está por trás. O capitalismo aquilo que o Marx chama de um modo de produção, e, enquanto tal, ele envolve todas as instâncias da vida social. Todas as instâncias, quer dizer, desde a instância estrito sensu material, ou seja, aquela que é garantidora da produção dos bens e serviços que as pessoas precisam para viver, até a instância ideológica, a instância jurídica, a instância política, né? Tudo isso faz parte do modo de produção. Então, entender o neoliberalismo apenas como alguma coisa que tem que ver com a economia, estrito sensu, é típico daqueles que também entendem o capitalismo só como uma forma de economia, e não como um modo de vida, e não como uma forma de organização da vida social, né? O Marx tinha uma máxima, né, um princípio. O Marx não era de partir de princípio nenhum, né? Ele era de acreditar na história, né? Ele acreditava nos vir a ser, né? Não naquilo que era, mas tinha um princípio do qual ele não abria mão, era de que o homem é um animal social, né? Ele parte lá da ideia do zoom politikon, lá do Aristóteles, né? Mas diz, não, o homem é um animal social. Então, a produção da vida é social. E se a produção da vida é social, eu tenho que entender como que essa produção e essa reprodução da vida se dá. E essa produção e essa reprodução da vida, ela depende da produção e da reprodução material, é claro, sem o que a sociedade fenece, mas ela não se esgota aí de modo nenhum, né? E a forma como a sociedade se organiza para produzir materialmente os bens e serviços que satisfazem as necessidades humanas determina todo o seu modo de vida, né? Então, discutir economia discutir neoliberalismo é discutir sociedade, não é discutir estrito sensu aquilo que se entende por economia e que, regra geral, é colocado como se fosse um bicho de 7 cabeças que só meia dúzia de iluminados podem, sobre o que só meia dúzia de iluminados podem falar, né? Acho que é isso que eu poderia de início te dizer aqui. Não, perfeito. Então, o que a senhora nos ensina aqui é que, de alguma forma, é, não é apenas no campo da discussão sobre o que é o neoliberalismo que se deve olhar para a economia como algo mais amplo do que certos economistas querem fazer. Na verdade, o que a senhora nos ensina é que pensar economia de uma maneira geral é pensar como se reproduzem, como são produzidas e como se reproduzem as relações político-institucionais. Ou seja, não há falar assim economia se a gente não falar de como as instituições elas reproduzem esse modo de existência caracterizado pela economia capitalista. Há que se falar também da forma das relações jurídicas, há que se falar também da forma de constituição da subjetividade também dos sujeitos, né, que vivem no neoliberalismo. E aí, em torno disso, Pedro, que eu gostaria de fazer uma pergunta também. E é o que eu já vi você falar, já tive a oportunidade de ler também, sobre racionalidades econômicas, né? Então, nesse sentido, sendo o capitalismo e, portanto, a economia algo que vai além, né, das estatísticas, de números, de tabelas, enfim, a economia, portanto, exige um olhar sobre a maneira com que a existência se reproduz do ponto de vista material. Como é que a gente pode entender a distinção entre liberalismo e neoliberalismo? Ou seja, o que mudou, né? Ou seja, o que nos leva a falar de neoliberalismo em contraposição a um liberalismo? Porque isso tem aparecido, inclusive, não é só no campo da economia, certamente você sabe, aparece no campo também da política, né? A gente vai falar disso depois, porque algumas pessoas dizem o seguinte, olha, o bom é o liberalismo, né? Agora, o neoliberalismo é uma espécie de degradação, de decomposição, né, daquilo, de todas as coisas boas que o liberalismo tinha, né? É uma espécie de decaimento, né, do mundo liberal. Agora eu pergunto, o que diferencia o liberalismo do neoliberalismo?
para que a gente possa compreender dentro dessa lógica, entendendo que estamos falando de fenômenos que ocorrem no interior do processo de reprodução do capitalismo. Perfeito, Silvio. Eu acho que ambas as correntes, o liberalismo e o neoliberalismo, eles tendem a naturalizar as relações sociais, naturalizar a desigualdade social. Mas o liberalismo, ele se colocava, por exemplo, essa racionalidade que a gente chama do neoliberalismo, uma parte é a herança do velho liberalismo. Ou seja, para o liberalismo, o egoísmo é uma virtude, isso está lá no Adam Smith. Para o liberalismo, o individualismo é quase que uma norma social. O que o neoliberalismo traz de novidade? Ou a economia neoclássica traz novidade em relação à velha economia política. A economia política, o Adam Smith, ele não achava que o mercado iria redistribuir os recursos da sociedade como um todo. Ele não achava que a economia era uma ciência técnica. Ele achava que a economia política era uma ciência moral. Ele achava que o Estado tinha um papel fundamental, que a distribuição dos recursos da sociedade deveriam obedecer critérios jurídicos, critérios morais, critérios filosóficos. O que a economia neoclássica faz? Ela dá um salto, ela faz uma cheia da ciência econômica que passa a aplicar sua metodologia em todas as áreas. E a desigualdade ela passa a ser funcional para o processo, né, no momento que o mercado passa a distribuir os recursos e aquilo passa a ser a própria justiça do sistema. A economia neoclássica e o neoliberalismo, no fundo, jogam para debaixo do tapete a discussão da justiça, mas, no fundo, a justiça está dentro do processo. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem como racionalidade a ideia de que existe um mercado que é um juiz da concorrência entre as pessoas. Esse juiz ele é neutro e ele vai dar a cada um o que cada um merece. Se eu achar que isso é verdade, eu naturalizo a desigualdade, eu naturalizo a pobreza. A pobreza pode até ser uma injustiça, pode até ser indesejável, mas ela não é uma injustiça nessa perspectiva. Esse é o ponto, né? Então, se eu tenho esse mercado neutro, a sociedade, do ponto de vista da justiça dela, quem julga a sociedade é o próprio mercado, dá a cada um o que cada um merece. Isso é uma simplificação, mas não é uma caricatura. É claro que vai ter nuance, vai ter o neoliberalismo progressista, que vai dar um verniz social, que vai julgar que é importante enviar recursos para os mais pobres, que há falhas de mercado, que esse juiz não é tão neutro, mas aí você tem que mudar um pouco aqui, mas continua falando de eficiência, de utilidade, ou seja, ainda está por detrás disso essa ideia da naturalização da desigualdade, que no fundo faz as pessoas mais ricas dormirem tranquilas e faz as pessoas mais pobres se sentirem culpadas, a ideia da culpa individual, a ideia de que o problema não é o sistema, o problema é o indivíduo, é o pacto de um individualismo metodológico. Eu sei que você gosta muito desse tema, do método, Silvio. Eu não quero chatear aqui os nossos ouvintes com esse tema, mas é um problema de método. E os economistas contribuem muito para essa naturalização da desigualdade. A verdade é essa. Pegam, por exemplo, o relatório do Banco Mundial, que do ponto de vista social, tenta dar aquela chamada de que o Banco Mundial está tentando buscar eficiência nas políticas sociais, etc. Eles propuseram para o Brasil, falaram que o problema da educação brasileira é que tinha muito professor para pouco aluno, que tinha que aumentar a eficiência, que tinha que usar critérios de eficiência para remunerar as escolas, ignorando os condicionantes sociais, porque muitas vezes você tem excelentes professores, um excelente ensino, mas o aluno não se alimenta direito em casa, tem os pais desempregados. Ou seja, há toda uma discussão em torno da eficiência, da utilidade, que deixa de lado os critérios da justiça, e eu acho que a gente tem que trazer de volta a moral para a ciência econômica, recuperar a velha economia política nesse sentido. E aí o liberalismo traz um pouco disso, né? Mas o liberalismo é o primeiro passo que naturaliza as desigualdades, que o neoliberalismo radicaliza e faz a cheia da economia que passa a querer dar pitaco em tudo que é área social. Então, tem essa diferença que eu acho importante. E eu acho importante, Silvio, já que é a pergunta provocadora inicial, o uso do termo neoliberalismo, que, do ponto de vista analítico, nos permite muita análise em várias áreas multidisciplinares, ou seja, é um termo que nos ajuda no debate acadêmico e no debate político também. É preciso apontar o que a gente está falando em termos de lógica de organização da sociedade, em termos de ideologia, em termos de política econômica. Então, eu acho que é um termo muito válido, que nós devemos usar sistematicamente, estudar sistematicamente
e é por isso que eu também assisti já o primeiro vídeo da série que você está fazendo com o Daniel e a Letícia, e vou assistir todos, porque é um tema fantástico. Poxa, obrigado, É, Pedro. Nossa, Silvio, audiência qualificadíssima. Claro, professora, por se me favor. permite só um complemento aqui ao que disse o Por favor, Pedro, por né? favor. Ele disse que o velho liberalismo, né? O liberalismo é uma filosofia, né? Que nasce com a ascensão da burguesia e com a ascensão e a consolidação do próprio capitalismo. Como filosofia, ela é uma filosofia muito bonita, ela é uma filosofia de respeito ao indivíduo, respeito aos direitos individuais, né? Liberdade de religião, liberdade de pensamento, etc., e etc. Só que, do ponto de vista econômico, né, ela gera a ideia do laissez-faire, né? O laissez-faire, laissez-passer, que está lá já nos fisiocratas, mas que se consolida principalmente com a obra dos clássicos, né, Smith e Ricardo. Agora, essa velha economia política, ela traz ainda um pouco essa herança do lado bonito do liberalismo, né? Porque, por exemplo, o próprio Adam Smith, que está lá no panteão dos liberais hard, né? Um grande Aristóteles digamos assim, da defesa do mercado, se você for ler lá na Riqueza das Nações, ele vai dizer que, no que diz respeito ao mercado de trabalho, por exemplo, existe uma assimetria, né, fundamental entre trabalhadores e capitalistas, e que essa assimetria tem que ser corrigida pelo Estado. Está lá, né? Está lá. Então, quer dizer, não é essa tábula rasa do Estado, não é o Estado como alguma coisa que só tem que garantir o livre jogo das forças de mercado e ponto, né? Muito, muito diferente disso. Depois é que a economia se deteriora, vamos dizer assim, deixa de ser ciência, né? Como Marx vai dizer lá num dos prefácios do Capital, né? Só para complementar aí um pouco o que o Pedro tinha dito. Interessantíssimo. Várias coisas interessantes surgiram aqui. Primeiro, o Pedro, quando fala a respeito dos clássicos, né, da economia política, principalmente o Adam Smith, mas ele está falando também, né, certamente, de Ricardo, Malthus e tantos outros. Esses autores, né, eu gosto sempre de lembrar do Adam Smith. Né, eu falei isso na conversa que tive, né, com o Daniel e com Letícia. Gosto de lembrar que o Adam Smith não era professor de economia. Né? O Adam Smith, a formação dele era em filosofia moral, ele era um professor de ética. Né? A sua obra mais, teve a maior repercussão, embora a sua obra mais conhecida, mais relevante, seja a Riqueza das Nações, foi a teoria dos sentimentos morais. Né? Foi inclusive o que possibilitou a ele, assim, resolveu a vida dele, né? Assim, em termos financeiros. Né? Então ele resolveu com a teoria dos sentimentos morais. Foi isso que tornou ele, à época, conhecido. E eu sempre gosto de lembrar que os grandes economistas, né, aqueles que tiveram um papel fundamental, né, na construção da teoria econômica, eles não eram economistas, né, de formação. Estou lembrando aqui do próprio Keynes, estou lembrando do Marx, né, e tantos outros. O que demonstra isso o que foi dito aqui, ou seja, pensar a economia é pensar, na verdade, nas relações, né, de produção da vida social e da vida material, entendendo inclusive os processos de constituição da subjetividade como um dado da materialidade também, né? Como o Pedro está muito colocando. E outra coisa que foi dito aqui por ambos, né, e o Pedro enfatizou isso, é algo que eu estou tentando aproximar, né? Professora Leda, a gente vai ter muitas conversas em torno disso, porque essa relação entre filosofia do direito, ou seja, umas teorias da justiça, e economia política. Isso é fundamental. Eu tenho dito, né, obviamente que sem autoridade de ambos aqui, que toda economia política é também uma filosofia do direito, e traz em si uma filosofia do direito a uma teoria da justiça. É importante dizer isso, porque isso nos leva a pensar que o neoliberalismo ele é, sim, uma proposta que está relacionada à economia propriamente dita, né, estrito senso, como foi dito aqui, mas está relacionada também a pensar as institucionalidades, inclusive no campo jurídico. Né? Você precisa de uma regulação, né? Estabelecer um modo de regulação, né, usando aqui um termo da teoria da regulação, de um regime de acumulação
né? Ou seja, uma maneira de organização da produção do capitalismo precisa de um regime, um modo de regulação que justamente são as instituições jurídicas, as instituições políticas, né? As formas também de produção da consciência, do sentimento das pessoas, né? O que vai muito além, né? Agora, dentro disso, aí, professora Leda, né? Me parece que a economia. Você tem a economia política, né? A economia política clássica, e depois esse termo economia política ele sofre uma amputação, né? Ou seja, para de se falar de economia política e só de economia, né? E a partir desse momento, o que me parece o que é justamente a retirada desse pano, aliás, a retirada da história, né, na hora de se pensar em economia. O que acontece? Em que momento histórico você tem essa separação? Antes era economia política, agora é só economia. Quando é que isso acontece? Por que isso acontece? Ou seja, qual que são as razões que levam a economia política a virar só economia? E a partir desse momento me parece que passa a ser uma coisa de economistas, né, e não de quem quer pensar a sociedade. Como é que isso acontece, professor, e por quê? Então, essa transição, né, da economia política para a economia acontece no final do século XIX, com a edição das obras de três autores, né, um inglês, um alemão e um alemão austríaco, enfim, e um francês, né, que é o Walras, o Jevons e o Menger, né, que os três, cada um do seu lado, vão produzir obras em que eles fazem muitas alterações em relação àquela ciência econômica então estabelecida, que era a economia política clássica, né? A economia política clássica, ela partia de alguns princípios, né? Um deles era a teoria do valor-trabalho. A teoria do valor-trabalho necessariamente implicava em que aparecessem como variáveis econômicas as classes sociais, certo? Então, todo modelo de economia política, desde os fisiocratas, tem lá os trabalhadores, os empresários ou os capitalistas, os donos de terra, né? As classes sociais são variáveis econômicas, né? Esses três autores vão protagonizar aquilo que fica conhecido como Revolução Marginalista, né? E eles vão, primeiro, abrir mão da teoria do valor-trabalho, né? Eles vão partir da teoria do valor-utilidade. Quer dizer, bom, o que confere valor aos bens não é o trabalho incorporado neles, mas é a utilidade que cada um dá subjetivamente para eles, aí você agrega as subjetividades, constrói a curva de demanda e vai por aí, né? Muito bem. Quando eles fazem isso, automaticamente eles jogam fora as classes sociais, né? Eles jogam fora as classes sociais como variáveis econômicas. Deixa de existir nos modelos, na forma de argumentar, na forma de construir as relações entre as variáveis, as classes sociais. Tudo é substituído pelo agente econômico. O agente econômico, que é um termo neutro, né? Que ora é produtor, ora é consumidor, e vai por aí afora. Então, nesse momento, e aí um deles, né, que é o Jevons, é que propõe mudar o nome. Ele disse, por que a gente precisa ter esse adjetivo política? É inconveniente, ele disse. Ele disse que é inconveniente que a ciência econômica se chame economia política, né? Então, ele propõe que, a partir de então, se passe a chamá-la apenas de economics, em inglês, né? Em vez de political economy, apenas economics. E como esse paradigma, digamos assim, ele se afirma, né, e desbanca a velha economia política, então aí você passa a ter a economia, a ciência econômica puramente como economia, e claro, isso está na raiz, junto com a ascensão da economia neoclássica, que é uma derivação aí da Revolução Marginalista, está na raiz disso que você colocou, Silvio, desde o início, né? Que é essa coisa de entender a economia como algo muito, muito restrito, né? Muito. Então, a partir do momento que na base da teoria, que é a teoria do valor, você descarta as classes sociais, você já descartou, né? 3/4 da história que precisa ser contada para se entender o funcionamento
o funcionamento do sistema, né? E só para falar uma coisinha sobre neoliberalismo, né? Hoje existe não só a direita, aqueles que dizem que não se deve falar em neoliberalismo, porque isso é invenção da esquerda, como a esquerda também, né? Tem Exatamente. gente que diz, quando você fala de neoliberalismo, então você está querendo dizer que o capitalismo antigo, lá dos 30 anos gloriosos, era um capitalismo bonzinho, né? Um capitalismo legal, então a gente precisa... E aí você fala de neoliberalismo para poder destacar aquele capitalismo bonzinho que existia antes da virada neoliberal, né? Eu acho que tudo isso é verdade de uma certa forma, mas, porque muitas vezes isso acontece, mas eu acho Sim. que não tira a importância do termo, como eu queria reforçar o que o Pedro falou, de continuar a usar o termo para marcar um pouco os diferentes momentos da história capitalista, porque capitalismo desde sempre, mas em cada momento ele está funcionando, está se regulando de uma forma distinta, né? As instituições estão se alterando, o papel do Estado, etc. E isso precisa ser destacado, e eu acho que o termo tem essa função. Não, Se me eu acho. permite, Claro, Pedro, por favor. a professora colocou muito bem como que a economia neoclássica ela dá esse passo, que ela elimina as contradições de classe, ela expulsa a moral e a política do aparato metodológico, e depois tem uma segunda revolução que vai acontecer com economistas como Buchanan, Gary Becker e outros, que vão trazer isso para outra dimensão, porque até então Isso. você analisava os mercados através de modelos de equilíbrio parcial, e a partir disso você tem ali uma teoria da distribuição, que vai dizer que cada um é remunerado de acordo com a sua produtividade marginal, ou seja, você está explicando via mercado, aquela historinha que eu contei, né, do juiz justo alocando seus recursos, você está explicando via mercado, ao contrário dos economistas políticos, né? Inclusive o próprio Walras, que é um neoclássico interessante, ele dizia, olha, distribuição não, a gente tem que pensar o que é mais justo do ponto de vista político, então sai daquela coisa científica. Mas o que esses caras vão fazer é falar, olha, não precisa ter mercado, não precisa ter preço. A gente pode pensar a partir do indivíduo, esferas da vida social que não tem mercado, por exemplo, o próprio Estado. Então eu sei que você é um estudioso da teoria do Estado, aí eu começo a explicar estruturas sociais a partir do indivíduo. Então, o que vira o Estado? O Estado vira um resultado das escolhas individuais, dada uma determinada dotação de fatores. Veja como eu desnaturalizo, mais uma vez, a política, o processo histórico, e eu passo a interpretar tudo como se fosse uma questão de mercados, mesmo onde não existem mercados. Então, eu vou explicar o Estado através de eleitores que têm as suas preferências individuais, de políticos que têm preferências também, que querem maximizar o voto, de administradores e burocratas que querem maximizar recursos, salário para repartição, etc. E, a partir disso, eu vou montar uma teoria para explicar o Estado. Veja, muito diferente de uma teoria marxista de Estado, por exemplo, que explica o Estado a partir das classes sociais, da dominação e da exploração do capitalismo. Então, esse salto ele é muito interessante, porque ele consolida, é por isso que os economistas têm uma responsabilidade grande nesse processo, né? A Wendy Brown dizia que o neoliberalismo governa o senso comum, acho uma frase ótima. E o senso comum é embasado por toda uma teoria, uma ciência, que está aí sistematicamente, e é predominante, né, professora, nas Sim, escolas de sim, economia sim, mundo sim. afora. Nós somos aqui uma... E foi, inclusive, por exemplo, em economia do amor, economia do casamento, é tudo na base do mercado, do cálculo racional, do homem econômico racional. A hora que você bota o homem econômico racional em discussões como amor e casamento, bom, aí é o fim de linha da humanidade, né? E é que, nossa, a ciência econômica chegou nisso, né? O Gary Becker é o grande, Gente, enfim, inventor dessa história. economia da felicidade, né? Agora tem um Economia da F agora também, felicidade, né? Agora coisas absurdas, é. Então, e várias coisas muito, muito interessantes aqui, né? O Pedro falou de Estado, né? Professor Pedro. E tem. Eu lendo o Adam Smith, né? E lendo também alguns autores que. Tem um autor que eu vou inclusive deixar na descrição do vídeo, né? Que é um autor que me esclareceu inicialmente essas distinções entre liberalismo e neoliberalismo, né?
que é um autor chamado Francisco Vergara, né? Ele tem um texto, ele tem um livro chamado Os Fundamentos Filosóficos, né, do Liberalismo. E, e nesse livro ele estabelece diferenças, né, de fundamentação filosófica entre liberais e ultraliberais, neoliberais, enfim. E, e ele, ao falar do Adam Smith, ele, ele, ele fala da mesma maneira com que ambos falaram aqui. Ele fala assim, olha, o Adam Smith, na verdade, ele não é um autor que se coloca contra o Estado, né? O que fica muito evidente para aqueles que forem ler o Adam Smith é que, na verdade, a contraposição dele é em relação ao Estado absolutista. Essa é a teoria dele. É o Estado absolutista. E não contra o Estado, que ele enxerga como fundamental justamente para tornar viável uma sociedade pautada nos princípios, né, e pautada nas práticas do liberalismo. Essa é a preocupação fundamental dele. Tanto é assim que ele em nenhum momento se coloca, por exemplo, contra a educação pública, né? Você não se vai encontrar no Smith a favor da privatização da educação, isso não é uma questão, né? Então, esse é um ponto fundamental. E outra coisa, quando ambos falam, acho que é até por cacoete, né, por embocadura, eu não consigo deixar de pensar como isso tudo repercute no campo da teoria do direito. Agora, não estou falando nem da filosofia, mas da teoria do direito mesmo, né? Eu ouvi uma frase uma vez, na verdade eu reformulei essa frase e é verdade, né? Eu acredito que essa frase seja muito verdadeira, né? E essa frase é retirada diretamente da obra de um autor que eu gosto muito do campo do direito, que é o Pachucanes, né? O Pachucanes fala uma coisa, ele fala mais o seguinte, que a teoria do direito é uma espécie de degradação da teoria econômica. E eu concordo plenamente com ele. Né? Eu concordo muito com ele, né? É uma espécie de degradação, assim, porque a teoria econômica é o que está mais próximo mesmo das relações concretas, da materialidade da produção, e ela se coloca, né, segundo as teorias do Marx, né, como uma espécie de vamos dizer assim, de resíduo ideológico, né, justamente da materialidade da produção econômica, né? Ao passo que a teoria do direito, ela é o chorume, sabe, disso tudo ainda, né? Ou seja, é uma espécie de degradação ainda. E é possível relacionar as teorias econômicas com o surgimento de certas teorias do direito. Então, quando vocês começam a falar dessa relação entre a teoria do valor-trabalho, depois o Marx, a teoria do valor, que é outra coisa, né? E você tem a ideia de trabalho, de utilidade. É interessante notar como o neoliberalismo ele vai produzindo também teorias jurídicas, como, por exemplo, essa ideia de análise econômica do direito, né? Que vai justamente trabalhar com o campo da decisão jurídica, no campo da consequência, que vai trabalhar com a noção de utilidade também das decisões, né? Ou seja, da racionalidade jurídica, como também colocado nesse ponto. E o Pedro, quando traz essa imagem, né, do Estado, né, eu fico pensando, né, se no liberalismo clássico o Estado funcionava, eu fico pensando sempre numa luta de boxe, né? O Sartre também pensava em luta de boxe. Era uma luta de boxe em que você tinha um árbitro, né, que ia de alguma forma conduzindo, né, a luta de acordo com regras pré-estabelecidas. Me parece que o que o neoliberalismo faz, com fundamento na teoria neoclássica, é fazer o seguinte: é como se fosse uma luta de rua e os lutadores de ruas entre si, eles pactuassem certas regras. Olha, eles mesmos, não pode colocar o dedo no olho, não pode fazer tal coisa, mas se decidirem que pode colocar o dedo no olho e dar chute nas partes baixas, está tudo bem, basta o árbitro ele zelar por aquilo que foi pactuado por aquelas pessoas que estão, na verdade, se matando, né? E eu acho que tem um terceiro momento, que eu acho que a gente está nesse momento, a professora Leda Pauloni falava de barbárie, em que, se a gente pensar essa luta, me parece que o árbitro só serve para retirar o corpo de quem morreu no final, sabe? Ou seja, não tem árbitro na luta. Assim, as pessoas lutam, se matam, e chega alguém para retirar o corpo no final, né? Para que outras pessoas possam lutar e se matar. É mais ou menos isso.
Agora, a professora Leda falou uma coisa muito interessante também, porque eu já ouvi também essa história, inclusive eu falei na outra conversa, né? Eu acho que a crítica ao neoliberalismo, inevitavelmente, é uma crítica ao capitalismo. É disso que se trata. Até porque, quando a gente fala de neoliberalismo, estamos falando, por exemplo, de como, do ponto de vista fenomênico, o capitalismo se expressa nas condições da vida atual. Né? Ou seja, obviamente, que predominantemente, a pessoa fala, agora tudo é neoliberalismo, dá vontade de falar assim, pois é, mais ou menos isso, quase tudo é mesmo, né? Porque assim, as condições de reprodução do capital se dão a partir da lógica do que se chama de pós-fordismo, né? Ou seja, o neoliberalismo é exatamente isso. Agora, eu queria perguntar assim, para a professora Leda, para o Pedro, né? Como é que isso chega no Brasil, né? Como é que isso se dá? Quando é que isso chega no Brasil? A gente pode começar até falando um pouco da América Latina, né? Quando é que esse projeto, a gente pode chamar dessa maneira, né? Tem projeto, tem contingência também, tem crise no meio disso, né? A gente fala da teoria das crises, mas como é que o neoliberalismo, né, que implica nessa reconfiguração institucional, relacional, né? Estou falando aqui das relações intersubjetivas, estou falando da imagem que as pessoas têm de si mesmas. Quando é que isso chega na América Latina, no Brasil, e de que maneira chega? Acho que podemos começar pelo Pedro, depois a professora Leda pode também dar a sua impressão. Deixa eu só dar um pitaco sobre o que você falou, que é interessantíssima essa relação entre economia e direito, e eu tenho estudado um pouco a relação economia e direitos humanos, né? E eu vejo aqui uma certa incompatibilidade, viu, professora Leda, no discurso, porque os direitos humanos é aquilo, é algo normativo, tem que garantir aquilo, e aí o economista olha como algo positivo, ou seja, o objeto do direito é a garantia do direito, independente de qualquer outro objetivo. O economista olha para a sociedade e fala, eu quero maximizar a utilidade dessa sociedade. Muitas vezes, essa maximização ela pode atropelar direito. Olha o argumento da defesa, por exemplo, da reforma trabalhista. Eu vou argumentar que é mais eficiente, que vai gerar emprego, a despeito da reforma atropelar os direitos no trabalho. Ou a reforma da Previdência, que pode condicionar os direitos na dignidade na velhice, etc. Eu estou pensando sempre em termos de eficiência. E ao pensar em termos de eficiência, eu tenho uma certa dificuldade de incorporar os direitos humanos, em particular os direitos econômicos e sociais. Aliás, o Hayek deu declarações terríveis contra a Declaração dos Direitos Humanos na época. Falou que aquilo é coisa de marxista, enfim, em particular por conta dos direitos econômicos e sociais, os chamados direitos positivos. Direito à propriedade, isso está incluído nos modelos econômicos, mas o direito à saúde, o direito à educação, isso é difícil de ser incorporado. Eu posso ter uma alocação ótima no mercado imobiliário, por exemplo, com 10 milhões de pessoas sem teto. Tá? Isso não é, ou seja, isso não é um problema no aparato metodológico econômico. Há uma certa incompatibilidade do direito e da economia. E quando a gente olha para o Brasil, a gente identifica isso, Silvio. E aí eu acho que nós incorporamos isso ao longo do tempo, isso é algo sistemático na história brasileira, desde a década de 80, com aprofundamento disso nos anos 90. Nós não recuamos o que deveríamos nos governos petistas, e agora nós estamos vivendo uma outra onda de liberalização que é semelhante ou talvez maior do que da década de 90, e mais silenciosa e mais anacrônica, porque na década de 90, a economia internacional vivia uma expectativa, era o auge da ideologia neoliberal, se achava que ao abrir os mercados haveria convergência, haveria melhoras tecnológicas, etc. Hoje não, o mundo está recuando, o mundo está indo em outra direção do ponto de vista dessas relações econômicas, até por conta da crise. Você falou de como a gente também não deve idealizar o capitalismo. O capitalismo tem suas fases, umas fases melhores do que as outras, e o que os estados nacionais dos países centrais estão fazendo é um movimento para legitimar um negócio que está degringolando, né? A teoria marxista do Estado traz essa dicotomia contraditória entre o Estado favorecendo a acumulação de capital e, em alguns momentos, tendo que legitimar o sistema, o que pode beneficiar os trabalhadores. O momento é esse, senão aquilo vai por água abaixo. Você pega o fenômeno Trump,
que teve o voto de trabalhadores que acreditaram na meritocracia, trabalharam e não chegaram a lugar nenhum. E aí o Biden quer pegar esse cara, aí está falando de sindicalismo, de emprego, de política social. É um movimento, vamos dizer, é uma balança do capitalismo, e nós estamos vivendo lá fora um movimento no sentido dessa legitimação, do aumento do papel do Estado, e o Brasil está indo na contramão desse movimento. Ou seja, nós estamos radicalizando o nosso neoliberalismo por vários instrumentos em um momento que o mundo está recuando. Então, esse processo, que é um processo de idas e vindas, não é um processo uniforme, ele é um processo que vai nos levar a um agravamento da situação social. Para não ficar só no pessimismo, eu acho que vai nos levar a outro modelo também. Do ponto de vista otimista, eu acho que esse projeto que está aí no Brasil não sustenta nenhum projeto político de longo prazo, e esse projeto, em algum momento, vai receber influências do que acontece lá fora. Então, haverá uma possibilidade da gente discutir um projeto alternativo, cuja extensão, a radicalidade, vai depender das forças sociais que vão encampar esse projeto. Mas aí vai ter que fazer política, né? Porque daí vai entrar no campo do embate, né? Vai entrar no campo do conflito. Sem dúvida. Então, porque eu tenho sempre dito isso. Eu falo, olha, gente, a gente vai ter que, nos próximos anos vão ser os anos da política, do conflito, do embate, e não vai ser bonito, sabe? Nem tudo vai ser. Algumas coisas podem até ser, mas muitas não serão. Olha, o papo foi tão bom, mas tão bom, que eu não consegui colocar tudo em apenas um vídeo. Guardei mais um pouquinho para sábado que vem. Nos vemos lá, tá bom? Antes disso, dá pra gente pensar na volta dos anos gloriosos, ou isso é uma espécie de anacronismo econômico, né? Como é que você pensa isso?